Pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, o nosso programa em que a gente bate papo, faz entrevistas com pessoas que têm o que falar sobre o mercado de telecomunicações, trazendo informações interessantes e análises importantes para vocês. E hoje a gente vai bater um papo sobre o que está acontecendo com a implementação do 5G no Brasil. A gente já tem aí 3 anos e tanto de implementação da tecnologia, começamos a ver algumas funcionalidades que estavam prometidas desde o início da tecnologia 5G começando efetivamente a chegar, seja para as aplicações corporativas, para o mercado B2B, em alguns casos também para o consumidor final, e são transformações importantes que já começam a indicar para onde vai essa tecnologia e para onde vai a implementação do 5G. E para bater um papo com a gente tem aqui conosco o Vinícius Dalben, que é vice-presidente de negócios da Ericsson. Vinícius, entrando aqui no palco, obrigado pela presença, Vinícius, legal ter você aqui com a gente para a gente bater esse papo. Tudo bom, Samuel? Obrigado por me ter aqui. Vamos conversar um pouco sobre o nosso setor aqui. Pois é, vamos tentar recapitular um pouco, porque eu acho que quando a gente fala dessa implementação do 5G e do estágio que a gente tem que lembrar um pouco o histórico, né? Quando foi feito o edital de 5G lá em 2021, se falava muito, e essa foi uma novidade que o Brasil trouxe aí no mundo, para a implementação do 5G Standalone, o Release 16, na época, inclusive, a Anatel defendia aquilo como o estado da arte da tecnologia 5G, e, de fato, o Brasil acabou pulando aí várias etapas que outros países ainda estão vencendo, já chegando com o 5G na sua versão mais moderna até então, com o standalone. E esse ano, especificamente, a gente começou a ver as implementações dos serviços chegando de uma maneira mais efetiva, com slicing, com redes privativas, com algumas aplicações de IoT massivo, enfim, várias daquelas promessas do 5G standalone se materializando nesse momento. E a gente já começa a falar um pouco também sobre as próximas evoluções do 5G. Então, eu queria que você, primeiro, para a gente contextualizar a nossa audiência, explicasse um pouco a diferença entre o 5G standalone e os próximos releases, as próximas implementações, seja, né, como o pessoal chama, 5G Advanced, ou 5G Plus, ou 5G 5.5, enfim, o que tem de diferente entre essas coisas? Vamos lá. Bom, obrigado, Samuel. Nosso público aqui é um público qualificado, um público técnico. Vou tentar não voltar muito ao beabá das diferenças entre os padrões. Acho que a grande diferença entre o 5G, o standalone e o não standalone é ele de fato se ancorar em relação a tudo que está no padrão que vai ser lançado de novos serviços, ou continuar usando a infraestrutura das redes antigas, das redes 4G, principalmente não tanto na rede de acesso, no RAN em si, mas nas capacidades de inteligência da rede, nas capacidades do core, e continuar usando as bandas anteriores e o core anterior para poder ofertar novas velocidades através das novas frequências, sem necessariamente uma nova oferta de serviços. Você pontuou muito bem que o Brasil foi pioneiro em relação a isso, veio com uma obrigatoriedade do edital entrar com o standalone desde o começo, e o Brasil é um destaque tanto pelo modelo do edital como pela entrada do standalone desde o começo aqui no mercado brasileiro, e acho que a gente precisa agora ganhar escala. Então, você está perguntando em relação às diferenças entre eles, acho que a gente vai começar a ver agora um ganho de escala que vai ressaltar essas diferenças. No 5G standalone, a gente tem de fato uma nova rede, tem de fato uma diferenciação de serviços. Enquanto no 5G não standalone, a gente teve aí um complemento de capacidade, agregamos inteligência à rede, mas sem nenhum demérito aí ao não standalone, até a gente brinca de vez em quando que ele é um 4G super amplificado, porque basicamente os serviços que estão no 5G não standalone são fundamentalmente os mesmos que tínhamos ali no 4G, mas com uma performance superior. A hora que a gente vai para o 5G standalone, é onde consegue capturar de fato a maior inteligência da rede, não necessariamente estamos falando de velocidade. Para muitos serviços, você ir para velocidades de pico de centenas de mega ou para gigas e tal, isso é absolutamente indiferente para a oferta do serviço. Muitas vezes, uma constância e uma garantia de qualidade para um serviço crítico, ainda que seja uma velocidade lá embaixo, é isso que aquele serviço precisa. Então, o que a gente vai entrar num estágio agora no mercado brasileiro de massificar o standalone, ele já está disponível e presente desde o começo, mas massificar a presença do standalone no mercado, a gente vai começar a ver cada vez mais a oferta e o atendimento desses novos serviços. O ponto central é o serviço.
o que o serviço precisa de fato. Se houver algum serviço que precisa pico de velocidade, sim, entregar, e o não standalone consegue fazer isso também, mas serviços que exigem outras capacidades e outras inteligências, vai começar a ver essa massificação no mercado brasileiro a partir de agora. Você já está vendo as operadoras avançarem, porque originalmente elas tinham uma pequena obrigação de cobertura com 5G standalone, né? Mas claro que o que elas querem é poder oferecer o estado da arte da tecnologia. Você já vê elas avançando para essa cobertura com standalone, para além daquilo que estava originalmente comprometido ali com os editais, né? Já pensando justamente nesses novos modelos de negócio? A gente vê, sim, a gente está fazendo isso com eles, nem tudo é publicável, né? Mas a gente está fazendo isso junto com eles, toda essa preparação. O standalone não está ainda super massificado na base de clientes, esses são dados públicos da Anatel, a gente está enxergando esse movimento a começar a fazer. Daí entra a questão dessa diferenciação dos padrões, aí entre o release 16 e o release 17. Esse avanço entre os dois releases traz um deck de funcionalidades importante, mas não necessariamente a oferta de novos serviços exige uma ida para o release 17. Você pode fazer, ofertar o standalone e ofertar novos serviços em standalone ainda estando no release 16. O que é fundamental é a gente massificar, de fato, a base de clientes em standalone para poder ter uma base sensível de clientes para essa oferta. Eu acho que uma particularidade do mercado brasileiro, além da questão de termos começado desde da gênese do 5G em standalone, nós temos um problema que já aconteceu no Brasil na entrada do 4G, que é uma lógica inversa na entrada de espectro. Usualmente, redes móveis, desde o começo lá dos amplos e do 2G, você tem que primeiro fazer um layer de cobertura para chegar a todos os clientes possíveis. Depois você vem com layers de capacidade, onde você consegue amplificar uma oferta de serviços para aqueles clientes. Por questões históricas, regulatórias, legados e afins, no 4G começamos invertido e no 5G também. A gente pegar historicamente lá, a primeira banda que entrou 4G no Brasil em 2013, na Copa das Confederações, foi o 2600, o 2.6, 2,5 e 2.600, que hoje é uma banda de capacidade do 4G, não é uma banda de cobertura. E levou aí a uns 3 anos para chegar à banda de 700, fazer a banda de 700 de cobertura, então ficamos aí nós, com as operadoras, tendo que se virar em fazer cobertura com uma banda que intrinsecamente seria de capacidade, até que a gente pudesse fazer a cobertura de fato com a banda 700. Na onda do 5G, a gente está passando por um mesmo cenário. Começamos numa banda de 3,5, que é ótima e oferta muita capacidade, mas ela é limitada em cobertura. E estamos tendo que nos virar em metas de cobertura e afins tal, uma banda que é intrinsecamente e globalmente de capacidade. Essa massificação do standalone vem agora, além com a preparação das redes e agregar inteligência para as redes, vem com um trabalho contínuo de liberação de bandas mais baixas para que elas sejam ativadas também no 5G, para fazer esse complemento de cobertura ao ser a banda de 3,5, e com isso, tendo uma cobertura contínua, a gente consegue massificar em standalone. O cara que está em não standalone, ele não vai perder a cobertura dele, que ele tem todas as bandas baixas para continuar com o serviço aberto. Se você quer oferecer um serviço em standalone, onde ele não vai ter as bandas de baixo, que estão ali ancorados no NSA, para dar cobertura, a gente precisa levar esse cara para bandas mais baixas, com isso garantir a continuidade do serviço standalone, e tendo a continuidade do serviço, a gente comercialmente tem uma capacidade de massificar. Se o serviço tem muitos buracos de cobertura, seria muito difícil você massificar um serviço pela continuidade dele. Então, passa pela evolução da inteligência da rede e pela evolução de mais bandas disponíveis para o 5G standalone, não só o 3,5, para fazer esse complemento físico das bandas. Agora, a gente viu esse ano o serviço já com base nessa cobertura standalone, ainda que ela esteja um pouco limitada e que dependa, claro, da massificação dos dispositivos, que ainda não aconteceu efetivamente, mas a gente já viu serviços começando a ser implementados, principalmente no mercado corporativo, mercado enterprise, né? Como é que foi essa implementação? O que as operadoras tiveram que vencer, o que elas tiveram que fazer, o que elas tiveram que mudar para poder introduzir esses serviços, e qual que foi o resultado, pelo menos na tua avaliação, né, do ponto de vista de mostrar a capacidade da tecnologia e, eventualmente, até trazer novas receitas, abrir outras oportunidades de negócio? Ótimo.
Vamos lá, passa por dificuldades no caminho técnico, no caminho comercial / cultural. No caminho técnico, essa dificuldade de cobertura restringe um pouco como ofertar esse serviço, e a gente na Ericsson define que em grande parte das operadoras inicia esse ataque para a massificação do standalone através do que a gente denomina use places. Sempre se fala muito de use cases, né? Mas a gente tem também o conceito de use places, que enquanto você não consegue massificar essa cobertura, existem áreas, hotspots específicos, onde o serviço sim é demandado e é interessante. Você define aquele cara como um use place 5G standalone, concentra a massificação de standalone naquela localidade onde haja uma demanda de serviço. Grande parte dos serviços que nós lançamos e fizemos pilotos, testes com as operadoras aqui no Brasil, partiram desse conceito. Então, houve transmissões, broadcast com priorização de cobertura, quer seja de repórter de campo, de entradas ao vivo e afins tal. Isso foi feito em regiões específicas, em eventos. Eventos esportivos, eventos musicais, tal. Sempre assegurando que estava numa zona contida. Com isso a gente mitiga a dificuldade física da falta de bandas baixas para uma cobertura contínua e permite o início da oferta de serviços para onde tem aquela demanda com aquela disponibilidade técnica. Essa foi a abordagem técnica para enfrentar essa primeira perna de dificuldade. A segunda vai para o lado comercial, cultural, tanto do nosso lado no setor telecom, de fato, como no lado demanda, que desde a onda do 4G entende-se telecom como um serviço all-inclusive, um serviço pagamento flat por um canal de capacidade, e não se tem muito o conceito da diferenciação. O conceito da diferenciação existe em outras indústrias. A indústria aérea tem um conceito claro de diferenciação. Se você contrata um transporte aéreo para ir de um ponto A para um ponto B, ok, o serviço aéreo básico é o mesmo, mas existe um conceito de diferenciação. Você pode viajar numa classe econômica, numa classe executiva, numa primeira classe, marcar assento, não marcar assento, mais mala, menos mala. Tem vários elementos de diferenciação naquela indústria aérea. Isso é uma jornada que a gente entende que nós vamos ter que passar pelo setor de telecom também, de agregar recuperar essa diferenciação. Nos primórdios da fixa existia diferenciação, isso se perdeu com o tempo, e a gente entende que no mundo 5G, com novos serviços standalone, essa diferenciação vai retornar. Mas existe um reaculturamento do mercado, tanto nós, indústria, como serviços, operadoras, como clientes, entender que existe valor pelo pagamento de uma diferenciação, começar a calibrar quais são esses valores e quais são essas moedas, né? A diferenciação é por latência, vai depender do tipo de serviço que você tem a demanda. A diferenciação é por latência, por garantia de uplink, é por garantia de downlink, é por velocidade. Vai ter N moedas possíveis para se pagar essa diferenciação, assim como tem N moedas que pagam e monetizam a diferenciação em outras indústrias. Então, a gente está enxergando esses primeiros testes que a gente fez, os primeiros lançamentos que foram feitos no Brasil, são as primeiras experimentações, não só do lado técnico, acho que o lado técnico bons engenheiros resolvem, né? A gente está aqui para isso, mas o lado comercial de testar a aceitação em cada mercado, em cada indústria, em cada vertical cliente do nosso setor, de quais são os limiares de aceitação, de voltar a rentabilizar e comercializar essa diferenciação. Agora, dessas implementações que foram feitas, o que isso já indica para a gente, que dá para a gente ter uma ideia de para onde que está indo a evolução das redes 5G, especialmente para a adoção do standalone? Dá para a gente falar que já a partir de 2026 a gente vai começar a ter esse tipo de serviço como mainstream, as operadoras já estão seguras com relação ao potencial disso, porque não é fácil, né? Você vender diferenciação para quem estava acostumado a vender ou franquia ou banda, né? E agora você vai vender um nível de serviço que até então na rede móvel era praticamente virtualmente impossível, né? Com o 5G standalone você consegue fazer isso. Elas já estão prontas para isso? O que isso indica para as próximas etapas aí da implementação das tecnologias? Eu acho que sim, acho que há um awareness crescente em relação à necessidade de se fazer isso.
mas isso vem em passos. Isso não é uma coisa que vai acontecer em 6 meses, vai acontecer em um ano, é uma jornada de alguns passos. Acho que sim, a gente vai ver já em 2026 esse início dessa jornada, mas vai ser o primeiro passo desse aculturamento. A gente vê aí, existem alguns casos muito nítidos associados ao mercado brasileiro. Alguns deles, a diferenciação de uplink, acho que essa é uma realidade já muito presente, principalmente em eventos esportivos, musicais e afins. Acho que isso foi o use case mais testado, então está numa fase de modelagem comercial de como isso pode ser de fato rentabilizado. Esse, sem dúvida, é um deles. No outro extremo, no extremo de ampla diferenciação, tal ponto de redes privadas, então a rede privada nada mais é que o extremo diferenciado, é tão diferenciado que ele está isolado, ele é privado, né? Então, a gente vai começando a ver, de novo, pensando no cliente, né? Não é uma tecnologia, não enxerga que seja um atendimento técnico por si só, sempre tem que ter uma natureza para o cliente final e tem que trazer um ganho para o cliente final, que seja de experiência, no caso de um cliente final individual, um consumidor, quer seja de ganhos de eficiência operacional ou qualquer outra coisa, quando se trata de um cliente B2B. Então, a gente enxerga que sim, em 2026 isso vai começar acontecendo em redes privadas, com alguns exemplos a mais, em diferenciação de uplink, e vamos ver o que mais vem por aí. Agora, as operadoras são sempre muito relutantes, e elas têm uma boa dose de razão nisso, né, em fazer investimentos enquanto não amortizaram os investimentos anteriores e buscar uma rentabilização para esses investimentos que já foram feitos. Acho que o grande dilema do 5G é exatamente esse, né, buscar essa rentabilização. Você diria que agora, com a massificação da adoção de serviços baseados no standalone e, eventualmente, já com algumas implementações aí de futuros releases do 5G, essa angústia das operadoras, esse dilema delas de fazerem esses investimentos, começa a se dirimir, já começa a ter uma resposta efetiva de como que o 5G vai rentabilizar, vai monetizar o dia a dia das operações? Falar que a angústia, descasamento, receita versus despesa vai sair da cabeça de qualquer executivo seria uma utopia, né? Em qualquer setor, essa é a angústia principal. É bom que não saia, né? É bom que não saia, inclusive. Essa é a angústia principal de qualquer executivo, mas sim a gente entende que vai começar a haver sinais positivos nesse caminho. Porque hoje a gente vê, principalmente pela não massificação ainda do standalone, a gente vê que as linhas de receita são fundamentalmente as mesmas, no caso brasileiro. Então, houve sim um incremento de investimento pela entrada da nova tecnologia, com uma ampliação de linha de receita, mas sem uma diversificação dessa linha de receita no setor. Então, a gente enxerga que sim, vai começar cada vez mais ter a participação de novas linhas de receita habilitadas por essa tecnologia. A gente tem o caso do FWA, o caso do FWA é o caso mais clássico. No mercado americano, ele tem um diferencial muito grande. No caso brasileiro, o mercado de fibra tem uma natureza diferente do mercado de fibra do mercado americano, o que posiciona o FWA de uma forma um pouquinho diferente, mas a gente enxerga movimentos nessa linha também. É um candidato mais simples, técnica e comercialmente, porque é um produto que o mercado está acostumado a contratar, só que ofertado através de um espectro e não ofertado através de uma fibra física. Então, ele tem um desafio comercial e cultural diferente. A gente enxerga que talvez ele esteja no começo dessa onda no mercado brasileiro também, e ele culturalmente ele é o mais simples. Mas sim, vamos começar a enxergar ainda não como mainstream. Lógico que o core business vai continuar sendo os grandes planos de dados das operadoras, mas a gente vai começar a enxergar uma maior relevância de novos serviços para começar a abrir essa boca de criação de novas receitas a médio prazo. Aliás, você mencionou FWA e aí me ocorreu um movimento que eu não sei se ainda é uma tendência, mas que é bem interessante, talvez seja até um case bem brasileiro de uso de FWA,
que é tecnologia para redundância, né? Principalmente para o mercado B2B. Assim, cada vez mais a Vivo, por exemplo, anunciou, acho que ontem, uma mudança na precificação e no empacotamento do FWA, justamente para isso, para poder colocá-lo como uma alternativa para redundância em redes corporativas, redes empresariais, né? Para quem tem fibra, mas precisa ter uma garantia do serviço sempre conectado, né? E aí o 5G passa a ser uma alternativa interessante. Assim, só É uma boa abordagem pela natureza do mercado, porque o que vem sendo um detrator para o FWA no mercado brasileiro até agora, comparado com o mercado americano, por exemplo, é exatamente a grande pulverização do mercado de fibra, a grande oferta do mercado de fibra e uma fibra de mais baixo custo do que temos que a gente enxerga em outros mercados como o mercado americano. Em contrapartida, o driver que leva a essas características, por exemplo, uma grande preponderância de última milha aérea em postes, no caso brasileiro, é diferente do caso americano, que uma enorme proporção é de fibra enterrada, traz uma insegurança física. Tem chuvas e ventanias, como tem sido cada vez mais normal aqui na nossa região, essas fibras, principalmente as últimas milhas, estão mais expostas. Que pode levar a uma indisponibilidade de serviço. Então, encaixar o FWA com essa visão de redundância fiscal é uma boa abordagem, entendendo a natureza dos prós do mercado de fibra brasileiro, mas os contras que vêm associados a esses mesmos prós. Não, e pensando que em algum momento o slicing, né, a qualidade de serviço vai chegar também ao FWA, né? Assim, tudo isso que a gente vê acontecendo na rede 5G, no FWA acontece exatamente a mesma coisa, porque ele opera em cima do 5G. Então, né, a gente vai ter esse mercado de redundância com qualidade também, em algum momento. A gente enxerga os lançamentos de FWA no Brasil hoje muito consistente com os primeiros lançamentos de FWA no mercado americano. Não necessariamente uma banda garantida e afins tal, não uma banda garantida, mas uma banda priorizada e com mobilidade. Enquanto a gente já vê o mercado global evoluindo para quem quer uma garantia maior de serviço, restringe, ainda que seja para garantir essa priorização, restringindo a mobilidade para tratar de fato o serviço como um serviço de banda larga fixa para aquela residência, ainda que não haja mobilidade, mas que haja essa priorização. Então, isso é uma provável evolução da natureza da prestação desse serviço que a gente viu em outros mercados já. Até aqui a gente falou muito de oportunidades de receita e de novos modelos de negócio que podem se desenvolver, mas pensando um pouquinho na frente de custos, o que dá para a gente dizer até aqui com relação à implementação do 5G para o custo de operação das redes? Acho que aqui a gente entra numa linha que estamos também no início da jornada, mas que é uma jornada muito importante, que é agregar inteligência e a gente denomina como programabilidade da rede, essa incorporação da inteligência na rede, no caminho de automação. A hora que se automatiza, você pode sim melhorar a experiência do usuário por fazer milhares de operações que você não faria manualmente num centro de operações, por exemplo. Então, pode ter um viés de melhora de experiência do usuário, mas tem também um viés de economia de custos por reduzir horas de redes fora de serviço, por reduzir custos de operação, reduzir a quantidade de equipes que tem que mandar para campo, porque você consegue resolver preventiva, proativamente uma operação de rede. Então, o movimento que a gente enxerga hoje é a entrada de uma camada de programabilidade por cima das redes móveis, por cima das redes 5G, com a incorporação a denominação técnica RApps, né, a denominação de introdução de aplicações inteligentes que podem ser do próprio fornecedor, do próprio dono da tecnologia daquela rede 5G que está ali, pode ser da própria operadora desenvolvida in-house, pode ser de software de terceiros. Então, você vai ter, assim como para consumidores, a gente tem uma loja ali com N aplicações rodando no mesmo sistema operacional e tem aplicações de diversas naturezas, a gente enxerga que em camada de rede, a gente vai ter uma camada de programabilidade, inteligência na rede, viabilizando a entrada de diversas aplicações por cima da rede, que vão trazer automação de rede, melhoras de performance para o usuário final e também saving de custos por melhoria nas manutenções preventivas e, com isso, redução da necessidade de corretivas em campo, que é onde está uma grande parte do custo. E isso traz para as empresas
aí pelo menos os primeiros números aí começam a mostrar que elas têm esse benefício de redução de custos também, né? Então isso, e fora, né, a questão de custo por mega também, né? Você consegue levar muito mais capacidade, né, pela mesma São infraestrutura. duas alavancas diferentes. Uma na ponta, o serviço do cliente final, de reduzir o custo por mega, porque está aumentando o tamanho de megas ali que você está entregando para o cliente, e o outro é na gestão mesmo, se acrescentar inteligência e programabilidade à rede, que ao mesmo tempo que viabiliza a oferta de novos serviços e viabiliza a entrada de serviços que monetizam mais aquela rede, agrega também inteligência para a operação da rede, para você automatizar e entrar nessa jornada de redes autônomas, que estamos aí no início dela também, e é um caminho que vai em paralelo à massificação do standalone e à evolução das redes para a infraestrutura cloud. Agora, um outro movimento interessante que a gente viu associado ao 5G, ainda que não tenha necessariamente uma vinculação tecnológica, mas acabou vindo na mesma onda, aí, vamos dizer, na mesma sequência de marolas, foi a massificação da adoção das APIs abertas e a questão do Open Gateway como uma tendência de negócios para as operadoras também. Como é que você vê o casamento entre essas duas coisas e de que maneira que isso também aponta uma tendência para o que a gente vai ver na evolução das redes a partir de 2026? Acho que isso é um jogo de escala, né? Então, assim, entra também, o Brasil está bastante na vanguarda em relação a isso. Análogo ao exemplo que nós damos aí da fibra agora há pouco sobre a questão do backup para as fibras, o Brasil está muito na vanguarda dos primeiros usos de API por prevenção de fraudes, mercado financeiro, sistema financeiro de prevenção de fraude. O Brasil tem um índice alto comparado ao global em relação a fraudes financeiras. Então, o uso de APIs para a prevenção de fraude foi, digamos, a primeira entrada, mas elas esse mercado não para por aí. Começamos por ele por uma demanda muito específica brasileira, mas ele não para por aí. E ele é um jogo de escala. Assim como eu citei, essa arquitetura aberta para novos desenvolvedores de serviços para a rede, trazerem automação, trazerem programabilidade e inteligência para a rede, isso também funciona no ecossistema aberto para novos desenvolvedores de serviços, trazendo serviços para os usuários finais, de fato, usando capacidades da rede que estão ali disponíveis. Então, são dois primos irmãos, de alguma forma. Assim, a arquitetura aberta, ela traz essa capacidade para ter uma escala. Assim, na hora que você tem uma estrutura muito verticalizada, por melhor que ela seja, você está restrito às fronteiras daquela estrutura verticalizada. Quanto mais você amplia e abre esse ecossistema, você tem uma capacidade de ganhar escala. Quer seja ganhar escala com novos desenvolvimentos para a inteligência de rede, quer seja ganhar desenvolvimentos com novos desenvolvimentos de serviços através de APIs que vão usar as funções de rede para a oferta desse serviço. Então, ambos são uma questão de, abrimos a rede, temos uma arquitetura aberta, que numa visão monopolista poderia ser contraintuitivo, mas porque ao abrir a rede, quer seja para aplicações de rede, quer seja para novos serviços, você ganha escala para o setor como um todo. Então, paramos de debater quem fica com o maior pedaço do bolo, mas temos um bolo maior para todos. Aqui um pouco essa é a lógica do setor para a gente. Vinícius, para a gente fechar esse nosso bate-papo, eu queria também discutir contigo com relação às aplicações que a gente deve ver chegar, principalmente em cima dessa possibilidade do slicing, porque o que a gente viu até aqui teve muito a ver com a indústria do entretenimento e com a indústria audiovisual, ou seja, transmissões de eventos esportivos com slicing, transmissão de shows com slicing. Ano que vem é ano de Copa do Mundo, e tem uma expectativa aí muito grande, o governo norte-americano está falando muito disso, as operadoras norte-americanas falando muito disso, que vai ser o ano em que você vai ter a maior transformação das transmissões esportivas utilizando as redes móveis. Imagino que a Ericsson esteja envolvida aí com os trabalhos que estão sendo feitos pelas operadoras norte-americanas. O que você tem para dizer para a gente em relação a isso? O que a gente pode esperar em termos de inovação, em termos de novos serviços, novos produtos que vão aparecer nesse contexto, né, de um ano de Copa do Mundo em que tanta coisa acaba virando vitrine aí durante esse período? Vamos lá. Acho que a pergunta tem duas vertentes. A vertente mais global na geração do evento, que vai estar ali no continente
no lado mais norte-americano do continente, e o consumo disso, se a gente for olhar o nosso lado aqui no Brasil. Na geração, sim, estamos envolvidos. O que a gente vai ver ali de novo, uma escala muito diferente. A gente viu, por enquanto, experimentações. A gente teve algumas no Brasil, a gente teve no Mundial de Clubes, teve algumas experimentações, a Câmara do Árbitro e afins tal, que rodava numa rede 5G privada nos estados. O que a gente vai ver é que isso vai deixar de ser uma novidade para passar a ser o mainstream. Para mim, acho que a grande questão não vai ser um novo lançamento muito inovador, mas a normalização do que hoje o que já vimos como experimentação, mas tratar como esse é o business as usual. Botar em escala isso, né? Botar esse cara em escala. Isso vai ser o lado da geração. Do nosso lado aqui, uma abordagem que eu queria trazer, não necessariamente restrito ao lado das Copas do Mundo, mas que a gente não abordou ainda aqui em relação à variação das demandas sobre as redes com o crescimento da inteligência artificial. A gente já fez um paralelo grande algumas vezes, tal, assim, da evolução das redes de telecom. Sabe? Começaram no telégrafo, conectava cidades, rede fixa conectava casa, rede móvel conectava pessoas, próximo passo era conectar coisas. A gente fala isso faz uns 5 anos. E sempre falamos isso numa abordagem de conectar coisas conectar sensor, conectar rastreador e tal. Nós temos uma entrada agora que a gente vai começar a conectar coisas, essas coisas não são coisas físicas, são agentes AI. Que tem uma geração de demanda muito maior do que conectar um dispositivo de leitura, um dispositivo de biometria ou algo do estilo. Essa entrada dessa demanda, quer seja para geração de imagens, quer seja em gadgets para assistir uma realidade aumentada, isso vai gerar uma demanda nova na rede, não só em horários de pico, não só em perfis de consumo, mas em alteração do padrão de consumo também. Você pode ter um agente AI consumindo brutalmente uplink, o que não se consumia antes. Por que eu estou correlacionando com a sua pergunta de Copa do Mundo, apesar de não ter um link exatamente direto? Porque os primeiros casos em consumo associado a AI vão ter a ver com entretenimento, gadgets e afins. Então, acho que sim, as duas coisas vão se correlacionar. Talvez num primeiro momento a gente não enxergue a correlação direta, mas do lado da rede a correlação é direta, e essa maior demanda, tanto na geração como no consumo, é para isso que a gente está se preparando. Vocês medem, né, com o Mobility Report que a Ericsson faz periodicamente, vocês medem justamente como é que o tráfego está se comportando em função dessas novas aplicações. Já começa a aparecer alguma variação quando a gente olha para a inteligência artificial como um driver e um ofensor, vamos dizer assim, da rede? A gente não enxerga, ainda não é mensurável numa escala Mobility Report, que é uma escala global, mas em escalas menores, onde a gente tem um controle sobre o setup, que a gente consegue diferenciar o tráfego, a gente consegue sim já mensurar isso, e uma aplicação de AI pode demandar um uplink de 8 a 10 vezes superior ao que a gente tinha originalmente. Então porque um agente A ele fica o tempo todo interagindo com a nuvem, né? Ele fica o tempo todo mandando e recebendo respostas da nuvem, então, e por isso o tráfego não para. Tudo que ele for processar para cima, ele fica interagindo. Se ele estiver interagindo com reconhecimento de imagem, ele fica toda hora interagindo com imagens. Então, vai entrar uma estratificação de onde o processamento do agente está, se ele está mais na borda, no dispositivo, na borda da rede ou no centro de rede, mas vai sim mudar o perfil da demanda dessa rede, e é para isso que a gente está agregando essa camada de inteligência e programabilidade para a rede, para poder uma rede entregar diferentes ofertas de serviços para diferentes demandas. Essa camada que você se refere, ela tem que ser implementada pelas operadoras em que nível? No nível da rede de acesso, nas estações radiobase, no core? Onde é que elas têm que mexer para poder se preparar para isso? Isso ela vai estar ali nivelado com a camada de core, mas conversando diretamente com a rede de acesso. Ela pode estar numa cloud privada da operadora, ela pode estar numa cloud pública de um hypercloud, daí entra muito da abordagem de cada cliente de infraestrutura cloud, onde ele prefere colocar a sua
capacidade, mas ela vai estar centralizada na rede e atuando diretamente sobre a rede de acesso, junto com a rede de core, para poder, vou dar um exemplo, se você tem dois agentes AI de operações de rede, um para economizar energia de uma rede e outra para melhorar a performance de uma certa, colocar mais capacidade numa certa rede. Num dado momento, esses dois agentes poderiam conflitar. Um agente mandando reduzir capacidade que não tem tanta demanda disponível para poder economizar energia e outro aumentar a capacidade pela performance. Essa inteligência de rede vai ter que ser capaz de mitigar esses conflitos, priorizar de acordo com os critérios de cada cliente, de cada operadora, e entregar o melhor serviço para cada tipo de demanda. Essa programabilidade, como você diz, ela é uma habilitação, uma funcionalidade que é inerente ao standalone, ou seria possível você fazer isso numa rede não standalone, por exemplo? Seria possível de maneira muito limitada, mas para realmente fazer isso, nós temos que ir massificar o standalone. Então, esse aí é o recado, né? Assim, a primeira evolução que a gente precisa para chegar à inteligência artificial é justamente essa evolução que o Brasil já deu, né? Como a gente falou aqui no começo da conversa, o Brasil já deu o primeiro passo no standalone como uma definição da própria implementação do 5G, mas agora a próxima etapa é a massificação disso. Né? Acho que é isso, é massificar o standalone, ampliar, ganho de escala, massificar o standalone, ampliar bandas que vão para o 5G e não ficar só na banda de 3,5 e abrir a arquitetura da rede para que você tenha uma multitude de desenvolvedores com aplicações tanto para a inteligência da rede como para os serviços que vão rodar em cima dessa mesma rede. Maravilha. Vinícius, eu acho que com isso a gente conseguiu ter uma boa ideia do que está acontecendo hoje no mercado de 5G, o que a gente pode esperar agora para o ano de 2026. Eu te agradeço esse bate-papo, essa oportunidade para a gente trocar essas informações e, claro, que a gente vai seguir acompanhando isso daí ao longo do próximo ano. Vamos lá, muito já foi feito, mas ainda tem muito para fazer. Vamos continuar. Pois tem muita rede ainda para ser implementada. Tá bom, meu caro. Obrigado, valeu. Bom final de ano para vocês. Valeu pelo bate-papo. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Em breve, mais um Teletime em destaque para vocês. Tchau, tchau.